amigos, na área mais um boletim do canal Detetive Vascaínos. Aos pouquinhos vamos crescendo nesta plataforma, mas precisamos mais e mais de sua ajuda, viu? Por isso, chegou aqui e assistiu ao nosso vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, compartilhe e, se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva. Bom, no vídeo de hoje vamos repercutir aqui a boa entrevista que o diretor de futebol Paulo Brax concedeu aos amigos do Globoesporte.com hoje. O executivo falou de muitos temas e vou abordar aqui as principais questões. O foco, claro, essa transição para 2023 e os possíveis investimentos em jogadores caso o Vasco confirme sua volta para a Série A. Eu vou dissecar tudinho para vocês e analisar, claro, o que foi dito por ele. E lógico, não podemos esquecer do duelo decisivo desse sábado entre Vasco e Novo Horizontino, hein? Para ambas as equipes só a vitória interessa. A favor do Vasco, sua imensa torcida que promete um apoio maciço do início ao fim. Vamos também destacar a coletiva do atacante Figueiredo, nova aposta do Jorginho para o time, e um repórter que cobre o Novo Horizontino vai dar um panorama de como chega o nosso rival para esse duelo. Além disso, tem muito e muitas outras informações. Portanto, fique ligadinho até o final desse vídeo e vamos em frente. Bom, apesar do Vasco ainda estar disputando uma Série B e lutando rodada a rodada para encaminhar o mais rápido possível o acesso, dentro do Vasco já há um olhar para 2023. Há uma expectativa muito grande dos torcedores de como seria gerido o Vasco pela 777, já que muitas foram as promessas em termos de um time competitivo de um clube num patamar mais elevado. E depois de ficar em silêncio e não querer se expor para a imprensa, eis que o novo diretor de futebol, Paulo Brax, enfim, concedeu a sua primeira entrevista a um veículo de comunicação desde que chegou ao clube. A exclusiva foi dada aos companheiros do Globoesporte.com. Uma entrevista bem completa, por sinal, mas que, logicamente, por questões estratégicas, devido ao time estar numa reta decisiva da Série B, o executivo optou por não detalhar muito o planejamento para 2023, mas deu algumas direções, hein? Mencionou alguns planos para o próximo ano no cenário com o Vasco na primeira divisão, fez elogios ao Jorginho, revelou investimentos no setor de análise de mercado e afirmou que está observando e monitorando de perto jogadores sul-americanos. Bom, eu peguei os principais pontos dessa entrevista e vou citar aqui para vocês os trechos mais relevantes para que possamos analisar com mais calma. Bom, sobre a questão do acesso, o Paulo disse o seguinte: acredito que o Vasco, mesmo com as dificuldades, tem feito uma competição estável, está na maior parte da competição dentro do G4. Hoje estamos em um momento em que a atenção está redobrada, não há relaxamento, o foco é total. Trabalho muito para dentro. É a primeira entrevista que estou dando desde que cheguei. Esse silêncio é proposital. É um trabalho incessante aqui dentro, de 24 horas e 7 dias por semana para que a gente consiga nosso objetivo. É natural que eu tenha outras pautas aqui dentro. Não posso só ficar focado no jogo de sábado. A minha pasta é mais ampla, mas o foco de todos é conseguir esse objetivo maior, que é voltar à primeira divisão. Isso não abrirá apenas uma porta, abrirá um portão para o clube em relação a outras áreas e tamanhos de plataformas. Isso envolve uma série de questões que vão girar em torno de um clube do tamanho do Vasco e estão suspensas nesse ano por conta da Série B. Temos que manter esse foco total nesses 5 jogos que faltam para abrirmos esse portão. Agora a questão dos investimentos para 2023. O investimento que será feito em 2023 será proporcional às competições que o Vasco disputará no ano. Ter esse suporte é o objetivo esportivo do grupo. E não faltar nada é não ter uma logística ruim, dificuldade nas refeições aqui no clube ou fora do Rio de Janeiro, não ter nenhum tipo de problema que possa interferir no campo. E aos poucos estamos fazendo mais reformas no CT. Hoje já temos uma identidade visual, já temos banco de reservas no CT, o campo está sendo tratado de uma forma diferente, com um planejamento melhor de preservação. Nada disso ganha jogo, mas isso impede de perder. É condição para jogadores e comissão técnica trabalharem. Aqui não está faltando nada, temos tranquilidade para trabalhar, além dos salários e premiações em dia. Nesse ponto, o Paulo fala como está trabalhando essa questão de análise de jogadores. Uma área em que tenho trabalhado bastante é a de análise de mercado. É meu braço direito. É um braço em que eu estou investindo, corrigindo algumas coisas para ficarem mais a cara que eu quero para o Vasco. Tive que fazer mais mudanças ideológicas de metodologia de trabalho. Contratamos um analista, passamos a ter 4. Vai ter uma 5ª contratação de um sistema que vai potencializar nossa análise. Os relatórios chegarão em 24 horas. Teremos um radar de atleta muito mais apurado. Trouxemos o head de mercado do Genoa para abrir mercados. Ele já foi ao Uruguai em nome do Vasco e do Genoa. Ele vai à Argentina. Temos 2 analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição sub-20 entre nações.
Isso é investimento e nunca vou ficar satisfeito com o que tenho. É um braço direito que o executivo tem que ter, um núcleo de análise de mercado muito forte. Disso eu não abro mão. Agora, o executivo fala do nível dos reforços. O que eu posso garantir para o torcedor é que teremos um elenco na altura das competições que vamos disputar. Vamos entrar para ser competitivo, não vamos entrar para figurar. Vamos ter investimento suficiente para montar um time de acordo com as competições que estivermos e de acordo com as nossas metas. A princípio temos 2 competições nacionais, como o retorno à Série A, Copa do Brasil e Brasileiro, além do Carioca e das competições de base. Vamos ter um elenco para ser competitivo nessas competições. O Vasco não vai entrar para brigar para não cair. Por fim, o futuro do Andrei no Vasco. O holofote do mundo está em cima dele e é natural. Por isso foi uma renovação difícil. A gente estava fragilizado na mesa, mas contei com a ajuda de quem começou a negociação aqui no Vasco e do próprio Andrei e da família dele que vibram pelo Vasco. Contei com o interesse deles em continuar essa história e contei com os agentes dele, pessoas de altíssimo nível com quem eu já tinha relacionamento anteriormente. Um atleta que, obviamente, tem nossos cuidados para ser desenvolvido, com idade de sub-20 ainda. Garanto que ele não vai sair até o final do ano, mas está na prateleira de cima dos grandes clubes europeus. E a gente não pode mentir também, porque é um jogador muito visado, mas hoje tem um contrato até 2027. Só para complementar, o Brax revelou que há um programa de melhorias em termos de ampliação de campos do CT, infraestrutura de salas, escritórios, academias e que até meados de janeiro a cara seria outra. Em relação ao Carlos Brasil, o elogiou bastante, disse que tem todo o seu respeito e que ele segue como gerente de futebol. Sobre o Jorginho, não deu prazo em relação ao seu trabalho, apenas frisou que a escolha do Jorginho naquele momento turbulento se deu por sua identificação com o Vasco, por ser um agregador, conhecer táticas, futebol e que naquele momento não queria trazer qualquer pessoa. Por fim, em relação ao processo de renovação, disse que só vai tratar dessa renovação de jogadores após o fim da Série B, mas que não agrada a ele estar trabalhando com 38 jogadores. Considerou o número alto e vai mudar isso para o próximo ano. Enfim, acho que essa entrevista já poderia ter rolado bem antes, né? Ficou um enorme silêncio e a torcida cobrando respostas. Agora, isso tudo na teoria é uma beleza, lógico que temos que ver na prática. Mas na prática, com o time subindo para a Série A e confirmando esse acesso logo, né? De qualquer forma, a entrevista do Paulo Brax foi um recado ao mercado de que o Vasco vai se modificar, vai ter outra visão, mudar de nível, se fortalecer para disputar coisas grandes. E vamos continuar aqui fiscalizando isso tudo, né? E cobrando, pois o torcedor do Vasco está ávido por dias melhores, né? Está cansado de falsos discursos, bravatas e nada acontecer, né? Vira ano, muda ano e o Vasco é um mero figurante nas competições que disputa. O resultado está aí. Mais um ano disputando essa famigerada Série B. A gente espera que esse pesadelo acabe logo e que realmente essas promessas se concretizem. Agora vamos voltar à realidade e falar de Vasco e Novo Horizontino pela Série B. Jogo marcado para esse sábado, às 18h30 em São Januário. E jogo esse que o Vasco não pode sequer pensar em um empate. Tamanhos são os times que estão querendo ir para o G4. O técnico Jorginho realizou seu último treinamento hoje. A expectativa fica pela definição do ataque do Vasco. Na última coletiva, o treinador já tinha enfatizado que o Vasco seria bastante ofensivo e que precisaria ser uma equipe que pudesse propor jogo e que tivesse coragem. Dentro dessa linha de raciocínio, se espera a utilização de caras mais velozes lá na frente. O Ignaldo seria um deles, o Figueiredo outro, que ganhou pontos com o Jorginho, deve ser mantido. E aí a dúvida se o Jorginho iria retomar a titularidade do Marlon Gomes e sacar o Raniel, que não vem bem, ou até mesmo colocar um jogador com mais velocidade, né? Muito se especulou aí do Bruno Tubarão ou até mesmo do Gabriel Peck. Bom, veremos a surpresa que o Jorginho pretende colocar em campo a fim de surpreender o Novo Horizontino que prometeu ir para cima do Vasco. Bom, e como eu falei antes, o Figueiredo virou uma aposta do Jorginho, né? O queridinho. Hoje o atacante participou de uma coletiva com os demais colegas da imprensa, no CT Moacir Barbosa, e no papo, entre muitos assuntos, ele se colocou à disposição para ajudar em mais de uma função nessa reta final do campeonato e projetou essa reta decisiva para o Vasco. Confira aí. Então, a gente está em reta final de competição, né? Onde eu puder tá ajudando a equipe, eu vou dar o meu máximo. Nos treinos, geralmente a gente não faz esses trabalhos comigo na lateral, mas eu deixo bem claro que onde eu puder estar ajudando, eu vou dar o meu máximo para conquistar o acesso. Todo jogo na Série B é difícil, né? Os adversários, quando vêm jogar contra o Vasco, todo mundo quer dar o máximo.
mas a vontade deles não pode ser maior que a nossa, né? A gente tem o nosso objetivo que é subir para a Série A e nada vai parar a gente até a gente conquistar. Bom, e pelo lado do Novo Horizontino, o objetivo é o mesmo: vencer ou vencer. Isso ficou claro nos depoimentos do técnico Mazola Júnior e do meio atacante Douglas Baggio, que eu reproduzi aqui nos vídeos anteriores. O time também tem alguns desfalques, mas quem vai tratar de passar um panorama mais detalhado do adversário do Vasco é o repórter Roberto Santana, da Rádio Esperança FM. Fala aí, amigo Roberto. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do canal Detetive Vascaíno. Eu sou o Roberto Santana e trago informações do Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino vai amanhã para o jogo contra o Vasco com 2 desfalques. O meio-campista armador Diego Torres, que foi suspenso, levou o 3º cartão amarelo e, portanto, nem viajou com a delegação do Novo Horizontino. E o mesmo acontece com o artilheiro da equipe, o atacante Ronaldo, que sentiu a anterior da coxa e ele tem também um problema de pubalgia e, por isso, a comissão técnica do Novo Horizontino, junto com o departamento médico, achou melhor que ele não viajasse e ficasse em tratamento para os outros jogos. Portanto, amigo Marcos, o que eu tinha para informar era isso. E deixo bem claro que o Novo Horizontino está disposto a ir enfrentando o Vasco para conseguir um resultado positivo, que seja pelo menos um empate. Eu lembro que no primeiro turno o Novo Horizontino venceu o Vasco aqui e o Vasco estava invicto, e a gente sabe que agora o Vasco também está invicto aí no São Januário. E o técnico Mazola Júnior acredita numa boa apresentação da equipe, mesmo com esse desfalque. No lugar de Diego Torres deve entrar Danielzinho e Quirino é o substituto automático do atacante Ronaldo. Boa noite a todos. E só para complementar as informações do Novo Horizontino, hoje o volante Gustavo Bochecha, que já atuou aqui pelo Botafogo, deu um depoimento sobre esse jogo. E eu vou colocar aqui para vocês a fim de ilustrar. Ouça aí. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Vasco lá em São Januário, no Rio de Janeiro. É uma grande equipe, tem uma grande torcida também, mas nós sabemos da nossa capacidade, da força do nosso grupo. E espero que a gente possa dar o nosso melhor e voltar com os 3 pontos, que será muito importante nessa reta final de competição para nós. Bom, amigos, está encerrando mais um boletim do canal Detetives Vascaínos. Espero que vocês tenham gostado, como vocês puderam ver aí. Um show de informações, detalhes de ambos os lados, um panorama completo de notícias do Vasco. Aqui, fake news passa bem longe, hein? É jornalismo 100%, com informação com total credibilidade, ok? Em breve estou de volta. E eu espero que vocês continuem prestando esse trabalho e deixando seu like nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!